paz do Senhor Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, e que Deus lhe abençoe ricamente. Palavra do Senhor, Salmo 73, a nossa campanha, a prosperidade dos ímpios. Vamos orar, apresentar a Deus, para que Deus, através da sua rica palavra, venha falar conosco. Ó poderoso Deus de Israel, que através desta tua palavra, o Senhor venha falar conosco, cada um de uma forma, Pai, extraordinária, e que todos possam sentir a tua presença, ó Deus. É o que eu lhe peço em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Salmo 73 diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para os ímpios de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviam, pouco faltou para que escorregasses os meus passos. Pois eu tinha inveja dos nércios, quanto vinha a prosperidade dos ímpios. Porque não há aspecto na sua morte, mas firme está na sua força. Não se achem em trabalhos como outros homens, nem se afligidos como os outros homens. Por isso a soberba o cerca como colar, veste-se de violência como de adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, eles têm mais do que o coração podia desejar. São corrompidos e tratam maliciosamente da opressão, falam arrogantemente, põem as suas bocas contra os céus e as suas línguas andam pela terra. Por isso o povo dele volta aqui e as águas do copo cheio lhe espremem. E eles dizem: como o sabe, ó Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Eis que esses são ímpios e prosperam no mundo, aumentam a riqueza. Na verdade, quem em vão tenha purificado o meu coração, lavei as minhas mãos na inocência. Pois todo dia tenho dito afligido, de castigo cada manhã. Se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração dos teus filhos. Quanto pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso. Até que entrei no santuário de Deus, então aprendi o fim deles. Certamente tu os puseste em lugares escorregadio, tu os lanças em destruição. Como cai na desolação, quase no momento fica totalmente consumido de terrores. Como um sonho, quando se acorda, assim o Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim o meu coração se azedou e sinto picadas nas minhas entranhas. Assim me embuteci e nada sabia, fiquei como um animal perante a ti. Todavia estou de contínuo contigo, tu me sustentas pela minha mão direita. Guia-me a-me teu conselho, depois me receberás da glória. Que tenho no céu senão a ti, e na terra senão a quem deseja além de ti. A minha carne, o meu coração desfaleceram, mas Deus é a fortaleza do meu coração, e a minha porção para sempre. Pois eis que se alongaram de ti, pereceram, tu tens destruído todos aqueles que desviaram de ti. Mas para mim bom é aproximar-me de Deus, pois pus a minha confiança no Senhor, Deus, para anunciar todas as tuas obras. Aqui Davi vai pôr a confiança em Deus, e essa confiança que devemos pôr, porque Deus é bom, embora Asafé, o autor deste salmo, esse salmo aqui, o autor dele é Asafé. Então o autor deste salmo servisse ao Altíssimo. Esse salmo servisse ao Altíssimo como levita por longos anos, e acabou por permitir que a inveja assolasse no seu interior. A inveja das pessoas aflorou dentro dessa pessoa que era servo de Deus. Ele deixou de ver a bondade de Deus e reparar constantemente entre as prosperidades dos ímpios e as suas próprias aflições. Poucos são os que têm coragem para admitir que verdadeiramente se passa
no mais profundo da alma. Poucos são aqueles que dizem realmente o que está passando dentro dele. Mas Asaf aqui, ele abre o coração através desse salmo, falando da inveja, o profundo, como fez esse salmista. A maioria das pessoas preferem manter a aparência diante dos homens, assumir que a sua alma está doente e preste a sucumbir. A sinceridade de Asaf fez retornar a sensatez espiritual. Por isso ele pôde iniciar o salmo como uma forte declaração de fé. Porque ele diz, verdadeiramente Deus é bom. O tempo todo, né, meu irmão? O coração limpo, agradável, Deus se refere à pureza das intenções, do comprometimento total na sua justiça. Pouco faltou. Salmo 72, 2, ele vai dizer, quanto a mim, meus pés quase se desviaram. Ele vai dizer que pouco faltou. A vida cristã é comparada a uma jornada, mas essa viagem só é segura se o caminho estiver pavimentado com a fé genuína. Se em algum momento o justo permitir que as dúvidas se instalem no solo, fica escorregadio, perigoso. Foi exatamente isso que aconteceu com o salmista. Ele tirou os olhos do altar, os olhos do Senhor, os olhos da presença de Deus, para comparar a sua vida cheia de tribulações com a vida de felizes, com a vida feliz e sossegada dos incrédulos. Ele começou a comparar. Assim, enquanto as pessoas faziam mal, podiam ele sentir afligido, com desvantagem. Com isso, pouco a pouco, ele quase perdeu a sua salvação. Há tempo dedicado ao serviço sagrado prestativo perante o Altíssimo. A inveja corrompe, machuca. É um sentimento maligno que consiste em cobiça, em ter as coisas do outro. Além disso, é um sentimento pesar de desgosto diante da felicidade alheia. Essa era a natureza pecadora dominante de Asaf. O salmista escreveu esse salmo. Rapidamente ele se sentiu injustiçado e de servo passou a ser questionador. De um servo passou a questionar do caráter de Deus Todo-Poderoso. No entanto, meu irmão, o justo não vive por suas próprias conclusões e muito menos pelas suas impressões humanas, e sim pela palavra de Deus. Caso contrário, ele correrá grave risco de ter pensamento equivocado, como teve o salmista, que se comparou aos ímpios, ou seja, aos incrédulos, e ainda inspirou eles. Desta forma, aqueles que desejam permanecer firmes no propósito de manter a salvação, precisa vencer os conflitos diários entre os desejos da carne e a vontade de Deus. Diariamente essa luta. Em vão é questionamento sobre as vantagens de ser fiel, flagelava os pensamentos desse salmista. Ele questionava, porque eu não sou fiel, mas o ímpio prospera mais que eu, a ponto de dizer que tudo que fazia para se manter puro era em vão. Ele se considerava na obediência, mas duvidava do seu sacrifício, se valia a pena ou não valia a pena. Asaf não conseguiu perceber que a felicidade dos ímpios era aparentemente passageira, enquanto a sua honra, a sua segurança eram eternas. Este mesmo mal continua vitimando espiritualmente muitas pessoas. Elas perdem a confiança em Deus e mergulham em dilemas que transformam suas certezas em incerteza. Se não abrir os olhos, naufragarão na sua fé. A cura para o mal de Asaf foi ao ir ao santuário, no lugar sagrado, buscar o Senhor para entrar na presença do Altíssimo. Só ela pode abrir o entendimento humano, desenvolver as nuvens de dúvidas que provocam crise de fé. Longe de Deus, da sua salvação, todos se tornam destinados à queda. Por mais forte que possa parecer, o salmista tinha uma longa vida de fé, serviço sagrado, mas isso não impediu de ficar abalado a ponto de quase cair. Isso significa que não importa o tempo dedicado à obra, e tampouco aos anos na igreja, sim, a comunhão com Deus. Somente a intimidade com Ele pode trazer o equilíbrio, a intimidade com o nosso Deus, o temor, a prudência, os bons olhos, novas aspirações e, sobretudo, o foco na perseverança na salvação.
embutecido. Azafá reconheceu que estava pensando e agindo de forma irracional, estúpida, grosseira. Em termos populares, era um asno. Isso nos ensina que, sem discernimento divino, o ser humano, por mais inteligente que seja, tem um entendimento ofuscado de não conseguir enxergar claramente a vontade de Deus. O salmista deixa a vulnerabilidade. Todos nós somos vulneráveis, porque a palavra do Senhor diz que o diabo está ao derredor procurando quem possa tragar. De seus sentimentos retornar à sensatez. Isso ele deixa as suas dúvidas de lado, passa a vislumbrar a glória de um dia ter recebido a honra do céu. Para ele, o prazer de agradar ao Altíssimo era suficiente, por isso ele não mais se deixava levar pelas ilusões deste mundo, e sim concentraria os valores superiores e eternos, como fez com a paz desfrutada em meio dos conflitos mais difíceis. Essa mudança de pensamento, perspectiva e condição espiritual só pode ocorrer na vida daqueles que têm uma experiência pessoal com Deus eterno, Deus Altíssimo. Assim é a nova postura diante dos problemas da vida, que testifica-se de fato se houve ou não houve o nascimento verdadeiro. Querido Deus e eterno Pai, que nesse dia esta palavra, Deus, a palavra, o Salmo de Azafé poderoso que acabamos de meditar, ele possa ser completado com o teu Espírito Santo na vida de cada um. Pai, é o que eu lhe peço em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus te abençoe abundantemente a vida de cada um. Amém e graças a Deus.